Gente, eu queria dar continuidade então aqui, enquanto o pessoal vai preparando o nosso palco, porque nós estamos chegando no nosso sprint final agora, aqui no terceiro dia da jornada da Paving, da quarta edição da Paving, e fico muito feliz com as participações, com a quantidade de acessos online, com o pessoal aqui vibrando presencialmente também, foi fantástica a participação do ministro, e que a gente possa estar então já com os olhos em 2022 para estar presente nesse cenário da Paving presencial, fazendo todo esse relacionamento tão importante com esse conhecimento de inovação, de tecnologias, de autoridades públicas, todas as esferas, né? Os diversos temas interlaçados do setor de infraestrutura, com os números atualizados e os grandes negócios, os grandes projetos que vão trazer aí a fluidez da nossa riqueza como povo brasileiro. Então, para dar continuidade, a gente agora está um pouquinho atrasado, mas a gente chega lá. Eu queria chamar agora para falar sobre o desenvolvimento técnico-científico para o avanço da engenharia rodoviária. E eu começo chamando aqui ao palco, é um prazer chamar no palco da Paving o presidente da B-Trans, o senhor Silvio Médici, seja bem-vindo, e também o diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, o Luiz Guilherme Melo. Bem-vindos. Fiquem à vontade, o palco é todo de vocês. Você já está com o passador? Não? Alguém? Ah, já está ali. Está aqui na mão. Fiquem à vontade, boa palestra. Quero agradecer a Paving pelo convite, cumprimentar o Dr. Luiz, e é sempre um grande prazer participar. Mas eu confesso que até fiquei meio assustado, porque falar de desenvolvimento técnico-científico, eu falei, pô, isso é coisa para cientista. E na associação eu sou um generalista, nós temos lá representação de várias entidades, de vários setores, e eu falei, bom, eu vou apresentar aqui um pouco a B-Trans, o nosso trabalho, e vou deixar 2, 3 perguntas para o Dr. Luiz nos responder. Então, muito obrigado à organização. A B-Trans é uma associação que congrega 47 empresas. A nossa visão os famosos 3 Es, não é? Educação, engenharia e esforço legal, e a partir dela a gente começa a desenvolver um trabalho. Apoiamos aí, obviamente, a década de ação pela segurança do trânsito para o decênio 21-30. Nós temos muito o que fazer aí, nós não fomos completos na anterior, e somos uma entidade laço amarelo. A B-Trans nasce em 99 como Abranset e em 2011 se funde com uma outra entidade e cria a B-Trans. Então nós estamos fazendo 22 anos de atividades dentro da área de engenharia de trânsito, sinalização, no monitoramento, além de fabricante de produtos para o setor. Nós somos 47 empresas. A maioria das empresas são empresas nacional, nasceram de startups na área de desenvolvimento do ITC e tecnologia para o controle de velocidade, para CCOs, e hoje agregamos empresas da área de engenharia, fabricantes de produtos para a área de segurança viária, prestadoras de serviço na área de sinalização, manutenção de pistas e também da área de desenvolvimento de tecnologia. A maior parte das empresas são empresas nacionais e estamos há muito tempo aí espalhadas pelo Brasil todo, prestando serviço para o DENIT praticamente em todas as rodovias, em todos os projetos. O nosso modelo de organização é uma Assembleia Geral dos Acionistas, dos associados, que é o órgão máximo, temos um conselho de administração e temos um órgão executivo do qual eu presido e não sou ligado a nenhuma empresa. Isso dá uma flexibilidade para que nós possamos participar de vários trabalhos, né, dentro do plano público-privado e com total isenção. Temos lá uma política de compliance que procuramos estender para todas as nossas associadas e quase sempre fazemos reuniões e sempre iniciamos com uma palestra sobre compliance. Apoiamos aí o Trânsito Amigo, que é uma entidade que cuida de vítimas de acidente de trânsito. Ela é comandada pelo Fernando Diniz, e também o Observatório Nacional de Segurança Viária, que apoiamos há bastante tempo. Onde nós atuamos, né?
Nós participamos ativamente da nova lei de licitação, participando com congressos, com eventos, com o relator do projeto de lei, com a equipe da PUC. Participamos também muito ativamente da OCDE, do trabalho que está sendo feito pelo governo brasileiro para se associar à OCDE, e participamos dessa parte específica de combate de cartéis e licitação do Brasil. E está publicado já o trabalho em português, e eu convido a todos para tomarem ciência desse trabalho, foi muito interessante. Participamos ativamente também do RPQ, do Rodovias que Perdoam, e foi um trabalho bastante interessante, capitaneado pelo Observatório, onde nós oferecemos cursos de atualização através da BNT e dos nossos técnicos para várias unidades de engenharia do Exército, para o DENIT, para a NTT. Participamos também ativamente da revisão do Plano Nacional de Redução, do Penatrans 2021, com o nosso especialista, o Neumann. Eu também participei de quase todas as reuniões, e é um trabalho muito bem feito, publicado, e que cabe a nós aqui levar adiante. Participamos com outras entidades também do processo de vacinação no começo dessa pandemia, e também participamos do grupo de estudos chamado Zero Mortes, que reúne diversos especialistas e que nós nos reunimos sempre debatendo temas relativos à segurança. Esse instituto fica à disposição, né, para receber e também para levar para os órgãos do governo sugestões relativas à segurança viária. Onde nós estamos atuando, né? Nós estamos no CONTRAN, lá na Câmara Temática de Engenharia de Tráfego e Sinalização, e atuamos na ABNT, que eu mostro em seguida. Hoje, a ABTrans é a entidade mantenedora da ABNT CB16, Transporte Brasileiro, Comitê Brasileiro de Transporte e Tráfego, e que vem desenvolvendo a normalização de todos os projetos e todos os sistemas relativos à segurança viária. Convido os senhores a participarem. São reuniões abertas e precisamos lá da colaboração de todos os órgãos. O DENIT participa lá em várias comissões, em vários comitês. Então, é a entidade mantenedora, e agregamos ao CB16 o Subcomitê Brasileiro de Sistemas Inteligentes de Transporte. Fizemos lá 5 subcomitês, o primeiro já está instalado, que é o Sistema de Pesagem de Veículo em Movimento, com o apoio de universidades, e provavelmente no próximo mês nós publicamos a primeira norma relativa ao Sistema de Pesagem de Veículos em Movimento. Onde nós estamos no DENIT? Participamos ativamente aí do sistema de fiscalização de velocidade. É um programa que previa inicialmente 8.000 faixas, e houve um processo de judicialização, e nós estamos com 3.800 faixas instaladas em operação. Então, é um programa que nós reputamos de bastante eficiência. Nós temos resultados do ano de 2008 a 2011, que foi o projeto anterior, com redução de número de 60% em acidentes em rodovias. Outro programa muito eficiente e que nós participamos, as nossas empresas todas estão envolvidas nesse projeto, que foi o BR Legal 1, em alguns trechos ainda estão em execução. E nós temos um carinho muito grande, porque nós fizemos uma medição desse programa e concluímos. Eu tinha feito uma conta no joelho que o resultado para cada real investido seria na ordem de R$4 alguma coisa. Depois o próprio DENIT, com dados internos, chegou que para cada custo real a gente tem uma economia de R$5,76. Portanto, é um programa que dá retorno. E o que o país precisa nesse momento é realmente programas que revertam, né, em resultados. Hoje ouvimos o ministro e ficamos muito otimistas, porque ele enxerga esse programa, até foi ele que iniciou esse programa quando estava lá no DENIT, e é um programa muito exitoso.
Outro programa que nós estamos participando é o Programa Nacional de Pesagem, que entendemos há uma escassez de recursos e o programa não tem andado com a velocidade necessária. E também tem um novo conceito que é o pesagem em movimento, que foi colocado aqui também pelo ministro, a integração do sistema fiscal com o sistema de fiscalização de pesagem. E isso, no nosso entendimento, é muito importante, né, porque preserva também a qualidade das rodovias na medida em que você trafega com uma carga adequada. Bom, doutor Luiz, isso é que eu tinha para colocar. Deixo, então, uma pergunta sobre esses programas, como é que o DENIT está enxergando os investimentos para o próximo ano. Eu vi que tem muita empresa aqui esperando investimento e a gente está administrando realmente uma crise fiscal mundial e que, obviamente, se reflete aqui. Então, passo a palavra para você, antecipando já o agradecimento. Bom, obrigado, boa noite. Eu agradeço o convite à Paving de participar nesse evento tão importante. Vou pegar aqui o passador dos slides. Bom, meu nome é Luiz Guilherme, a gente trabalha na Diretoria de Planejamento e Pesquisa no DENIT e a gente sempre gosta de falar bastante, né, do que nós estamos fazendo na Diretoria de Planejamento e Pesquisa. É uma diretoria estritamente técnica, né, e por isso a gente fala, né, de um desenvolvimento técnico-científico, né. A gente tem uma área também de pesquisa muito preponderante dentro do departamento. Então, vamos falar um pouquinho do que nós fazemos no âmbito dessa diretoria de planejamento e pesquisa, uma diretoria muito ampla, transversal no departamento, e como foi bem falado já, né, o Arthur, o presidente da EPL, que deve ter falado bastante do PNL, o ministro falou de planejamento, eu começo a falar da nossa área de planejamento na diretoria de planejamento e pesquisa, né, para a gente conseguir dar resposta, né, necessária ao mercado ao longo do tempo, a gente tem que pensar bastante em planejamento. E uma das principais informações que nós temos que ter para planejar é qual que é a demanda que nós temos. Então, um dos grandes programas que o DENIT faz hoje em dia é a contagem de tráfego, né? O que está acontecendo nas nossas rodovias, né, neste momento, o que vai acontecer no futuro. Então, o DENIT tem se preocupado com esse nível de informação e há um programa já sendo muito atuante no DENIT desde 2014, um grande plano de contagem de 5 anos. Estamos fazendo mais 5 anos de contagem, então iniciamos agora em 2020, mais 5 anos, em 2021, mais 5 anos, até 2026 estaremos com contadores nas nossas rodovias federais, justamente para perceber qual é a demanda que está acontecendo na nossa infraestrutura e dar a resposta a essa demanda. Então, é uma informação que não só o DENIT se apropria, mas também as outras vinculadas do Ministério da Infraestrutura, as outras entidades estaduais, inclusive privadas. Então, é uma informação que nós disponibilizamos para a sociedade, informação que está prevista, está exposta, inclusive, no nosso site, todo mundo pode ter acesso. São mais de 350 postos, né, e a gente cria uma modelagem matemática, inclusive, para determinar e estimar, né, volume de tráfego em rodovias que a gente não tem contador, né? Inclusive rodovias que não são federais, estaduais. Então, é uma informação muito importante. Nesse mapa a gente percebe onde estão instalados, né, os nossos contadores, né, e parece um radar, mas não é, a gente está contando o tráfego, né, a gente não está controlando a velocidade, e é esse resultado que a gente tem. Então, a gente consegue perceber qual é a demanda, qual é o volume de veículos que está hoje acontecendo, trafegando nas rodovias federais, estaduais, e com esse tipo de informação nós conseguimos planejar as próximas intervenções nas rodovias, né? Então essa é uma informação muito rica que todo o Ministério da Infraestrutura absorve, faz estudo de concessões, fazemos projetos, né? Então é uma informação muito relevante. Iniciamos então com essa parte. Além de avaliar a demanda de transporte que nós temos, né, o tráfego, a gente precisa fazer um diagnóstico do nosso ativo, né, da nossa infraestrutura. Então, esse é um trabalho anual, nobre, né, que o DENIT faz desde a época do DNR, na década de 80, como quando a implementação do conceito do sistema de gerenciamento de pavimentos foi implementado, né, forçado até pelo Banco Mundial,
dentro do DNR, a gente vem acompanhando as condições dos nossos ativos rodoviários há muito tempo. Anual, é um trabalho, um esforço muito significativo. Nós temos uma malha, né, o DENIT hoje toma conta de uma malha de aproximadamente 60 e poucos mil quilômetros, né, a grande parte dela é pavimentada, e a gente faz essa avaliação da condição da superfície do pavimento com equipamentos, né, com tecnologias muito avançadas. Então, esse é um retrato, por exemplo, do levantamento realizado agora, em 2020, né, com o resultado que nós percebemos aí, né, já foi falado, uma redução, né, leve da condição boa do nosso pavimento. A gente está fazendo um milagre, né, com as limitações orçamentárias que o DENIT vem passando, mas a gente está segurando ainda a nossa malha rodoviária num patamar ainda razoável, né, então é um trabalho muito importante que o DENIT vem fazendo com a manutenção. E essa informação ela traz para nós resultados que vão possibilitar trabalhar num grande projeto que iniciamos agora, que é uma reformulação do nosso sistema de gerenciamento de pavimentos, que nós estamos trazendo conosco, né, junto, um novo sistema de gerenciamento de obras de artes especiais, tá? E aliado a tudo isso, e fala muito com a associação, né, voltada à segurança viária, um trabalho de caracterização com base na metodologia AIREP, da segurança viária. Então, em 2019, o DENIT tomou para si a responsabilidade de, né, centralizar o conceito do AIREP dentro do Brasil. Estamos com o maior levantamento de metodologia AIREP na América Latina, talvez, né, nenhum país está fazendo o levantamento de caracterização pela metodologia AIREP como o DENIT, né, a gente está fazendo em toda a nossa malha. Muito provavelmente, no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter uma fotografia com base nessa metodologia, que é aplicada a mais de 100 países, né, patrocinada pelo Banco Mundial e pela FIA. A gente vai conseguir saber exatamente quais serão os nossos principais corredores rodoviários com problemas relacionados à segurança. E a metodologia AIREP ela traz um conceito de ser preventiva, né, de você conseguir atuar na nossa rodovia, prevendo e salvando vidas. Então, é um conceito muito inovador. Então, esse diagnóstico que nós fazemos, ele é subsídio para a implementação do sistema de gerenciamento de pavimento, o novo sistema de gerenciamento de obras de artes especiais, e aliado a tudo isso, a implementação da metodologia AIREP no país, né, de uma forma como ela nunca foi feita. Eu costumo falar que se a gente tivesse implementado a metodologia AIREP antes do BR Legal 1 e após o BR Legal 1, a gente perceberia o grande benefício que foi esse programa iniciado em 2014. De fato, é um programa que deu certo. E com base nessas informações, a gente justamente faz diagnósticos, né? Em função do nível de investimento, qual é o resultado da qualidade da malha que nós temos, né? Então, é uma informação que é uma ferramenta para que nós do DENIT e o Ministério da Infraestrutura, né, tome decisões, né, em função do nível de investimento que nos é disponibilizado, qual o resultado ou qual é a perspectiva da qualidade da malha rodoviária no futuro. E a gente consegue mostrar que, com poucos investimentos, né, com uma redução muito drástica de investimento em manutenção, a gente perde patrimônio, né? Então, no último ano, a gente perdeu aproximadamente 12 bilhões do nosso patrimônio, do valor do nosso ativo. Por quê? Porque a nossa malha se deteriorou um pouco em função, né, do baixo investimento que nós temos em manutenção. Apesar da gente estar fazendo um esforço muito significativo para tentar manter esse patamar ainda, né, num local adequado. Além disso, né, todas essas informações de planejamento alimentam os estudos de viabilidade, que é onde nasce o empreendimento, né, dentro do departamento. A gente inicia o empreendimento fazendo uma análise de viabilidades, se o empreendimento ele é de fato viável, qual é a taxa de retorno, qual é a relação benefício-custo. E um dos aspectos importantes dessa relação benefício-custo é a questão da segurança viária, quantos acidentes nós vamos evitar fazendo aquela duplicação, aumentando a plataforma daquela via, criando acostamento. Então, é o trabalho que nós fazemos e, recentemente, já publicamos o edital para mais 13 mil quilômetros, mais aproximadamente 13 mil quilômetros de rodovias que nós iremos estudar. Já temos mais de 30 mil quilômetros de estudos de viabilidade realizados. É aí que nasce o empreendimento dentro do departamento.
Luiz Guilherme, aproveitando, só fazendo uma breve interrupção, que Claro. nós estamos tendo participação aqui com algumas perguntas super bacanas dos nossos internautas. Sim. E aí acho que a gente pode, se o senhor preferir, Por favor. faz para o final ou agora Pode mesmo? fazer, não tem problema. Ótimo. Então temos 2 perguntas. O Paulo Pegas, que é do Instituto Zero Mortes, ele fala que com todas as mudanças de conceitos nas obras de duplicação e nas novas concessões recentes do Brasil, com foco no aumento de segurança em rodovias perdoadoras, qual a sua expectativa do DENIT na redução de mortes em rodovias? E se o senhor, acho que até um desafio, se o senhor aceita o desafio de 0 mortes até 2038? Guarda essa que eu já vou te fazer uma outra. O Hélio Moreira, que ele é superintendente da ABNT CB16, em São Paulo, ele fala: boa noite, Luiz Guilherme. Colocamos a ABNT à disposição para mitigar as mortes de trânsito. Gostaria de saber se existe alguma norma a ser desenvolvida para colaborar nos programas de redução de acidentes. Por enquanto é. Muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que elas conversam bastante com essa metodologia AIREP que a gente está tentando trazer para que a gente consiga caracterizar a nossa malha pautada numa metodologia que o mundo todo conhece. Então, se a gente mostrar que as nossas rodovias estão caracterizadas pela metodologia AIREP, qualquer país do mundo vai entender qual é o nível de criticidade que nós temos no Brasil. Isso é muito bom, porque eu posso, com a fotografia da nossa malha pautada por essa metodologia, criar metas. E aí criar uma meta dizendo o seguinte: até, por exemplo, 2035, eu preciso ter as nossas rodovias com a classe, por exemplo, 3 estrelas da metodologia, no mínimo, metodologia AIREP. É uma meta que a gente tem que pensar, e se a gente tem condições orçamentárias, financeiras para fazer isso. Esse é o grande objetivo: criar uma fotografia, ver o que estamos, como estamos, e propor uma metodologia, um método e uma meta, para o Ministério da Infraestrutura, e isso conversa bastante com possíveis bancos de fomento, que sempre se interessam muito por financiar programas de segurança viária. Então, a gente vai ter o ferramental para mostrar esses resultados para possíveis interessados. Pois bem, continuando então, seguindo um pouquinho do que nós estávamos falando, além dos estudos de viabilidade terem uma proposta de entender a relação benefício-custo, o estudo de viabilidade traz também uma resposta ou uma perspectiva interessante do quesito empregabilidade. A gente sempre faz uma estimativa de quantos empregos serão gerados naquela execução do empreendimento. Isso faz parte da relação benefício-custo. Mas uma informação faltava: o que de fato aconteceu na criação do empreendimento, quando a gente fez a rodovia, quando a gente implementou uma pavimentação, quando a gente duplicou uma rodovia. E aí a gente, com a nossa parceira, a FGV, a gente introduziu uma metodologia de avaliar com bases oficiais do CAGED, do Ministério do Trabalho, o que aconteceu antes, durante e após a implementação de uma duplicação, de uma implantação, de uma adequação de capacidade na região. Esse é um estudo, por exemplo, um resultado de um estudo que mostra que em Porto Real de Colégio, lá no interior de Alagoas, onde a gente duplicou a BR-101 Nordeste, duplicação em pavimento rígido, diga-se de passagem, o que aconteceu naquele município? E a gente mostra exatamente que antes a gente tinha um estoque de emprego, durante a obra aconteceu um pico de empregabilidade, é razoável, é muito razoável isso acontecer, mas após a obra, o estoque de emprego ficou acima daquele anterior. Bom, o que aconteceu? Muito provavelmente a região se desenvolveu. Esse é um número, fato, número oficial, CAGED, que demonstra qual é o nível de empregabilidade que nós desenvolvemos quando o Ministério da Infraestrutura atua no Brasil. E a gente começa a fazer isso para o Brasil todo. Então, a gente tem 18 obras já estudadas em que a gente percebe que nos municípios o impacto referente ao investimento em termos de empregabilidade é absurdo no município. Na região, também tem um impacto. No Estado, às vezes a gente não tem essa percepção. Mas isso é um resultado que traz e confirma para nós aquela relação benefício-custo que nós estimávamos ainda na época do estudo de viabilidade. E aí a gente verifica de que, de fato, aquele empreendimento trouxe desenvolvimento para o país. Então, é um resultado interessante que a gente vem buscando demonstrar dentro do departamento. A gente trabalha bastante com custo médio gerencial, com parametrização, para facilitar a orçamentação na época do estudo de viabilidade, na época das contratações integradas. Então,
A nossa coordenação de custos lá, ela tem uma metodologia nova, né, do custo médio gerencial. Você pode acessar o site do DENIT que você vai conseguir calcular, por exemplo, quanto que custa 1 quilômetro de rodovia na região norte com pavimento A, B, C, D, E, F, G. É um exercício que a gente consegue fazer e isso tudo é muito palatável, né, palpável para que você conseguir entender e precificar um investimento, né, de uma forma ainda, né, bem macro. E a parametrização, né, aí a gente tem um manual do custo médio gerencial, mas a parametrização ela vai um pouquinho mais além. A gente cria uma fórmula pautada em quantitativos daquele projeto, ou de projetos tipo, e a gente consegue estimar com uma precisão muito adequada o valor de um empreendimento. Isso é interessante porque a nova lei de licitações, inclusive a lei do RDC, já previa a possibilidade de fazer orçamento paramétrico. E é por isso que a gente desenvolveu essa ferramenta. A gente consegue hoje precificar de forma paramétrica alguns ativos de infraestrutura. Entrando um pouquinho na parte de projetos, então a gente tem, hoje em dia, a gente está criando um banco de projetos. Como o ministro falou, daqui a uns anos a gente vai ter um canteiro de obras e obra não se faz sem projeto. Então, nós estamos, desde o início, quando a gente chegou em 2019, preocupados em criar um banco de projetos. Quando aparecer o recurso, o projeto vai estar pronto, preparado para ser executado. Então, a gente tem aí mais de 2.000 quilômetros de projetos de grande porte, na implantação, duplicação, e manutenção é um problema grave, né? A gente precisa, de fato, de projetos de manutenção, projetos estruturais, né, do pavimento. A gente acabou de licitar um contrato agora, estamos em fase de licitação, de 24.000 quilômetros de rodovia para os próximos 5 anos. Né? Então, nós estamos nos preparando para deixar isso pronto para quando o investimento chegar. E, para falar um pouquinho também da parte de pesquisa, que é uma grande parte da nossa diretoria, né, diretoria de planejamento e pesquisa, e é um tema que me interessa bastante, é um tema técnico, né, que todo mundo aqui, né, que participa desse tipo de evento sempre se interessa. A gente não poderia deixar de falar do Medina, que é uma revolução, né, uma mudança muito significativa na metodologia de dimensionamento de pavimentos, né, ainda na área dos pavimentos asfálticos, nos pavimentos flexíveis, mas a gente implementou a metodologia dentro do DENIT. É um método que tem conceitos mecanicistas, né, está substituindo o famoso método NR, pautado no CBR, né, ensaios empíricos. Traz benefícios de toda sorte, né? A gente começa a entender mecanicamente como é que o pavimento se comporta, e isso é muito interessante. Criamos uma instrução específica para a aplicação dessa metodologia. Quem tiver curiosidade pode acessar o site do IPR dentro do DENIT, vai entender quais são os ensaios, né, que serão necessários para fazer um projeto utilizando o novo método Medina. Tá? E para catalisar o Medina, ou seja, para tornar o Medina cada vez melhor, o nosso médio dimensionamento, a gente está implementando o que eu ouso dizer que é o maior programa de calibração de seções experimentais em pavimentos no Brasil, né? Maior, inclusive, desde a época do DNR, porque na DNR a gente nunca teve tantas seções experimentais que nós estamos criando. Para que a seção experimental? Para calibrar o Medina. O Medina ainda é um método mecanístico empírico, ele tem ainda uma parcela empírica, e a calibração da parcela empírica acontece com a observação do desempenho do pavimento em campo. Então, nós precisamos fazer calibração. Para isso, a gente criou um manual, né? A gente criou um guia de criação de sessões experimentais, estamos melhorando os nossos normativos, para que a gente consiga caracterizar melhor os defeitos que acontecem no pavimento e acompanhando, fazendo ensaio de várias sessões experimentais. Então, um exemplo que mostro para vocês aqui é o número de sessões experimentais que nós já temos, né, ou em execução, ou confirmadas, né, ou previstas. Então, essa é a fotografia hoje e com outros pavimentos já entrando na nossa fila para que a gente consiga fazer ou melhorar a calibração do nosso médio dimensionamento de pavimentos flexíveis, que é o Medina atualmente. Para que a gente consiga ter uma celeridade em alguma etapa, né, a gente está utilizando o simulador de tráfego. O simulador de tráfego nos dá uma resposta muito rápida do nível de deterioração do pavimento. Em vez de eu esperar 10, 15 anos para verificar o desempenho do pavimento, eu consigo fazer isso em 40 dias, 40 a 50 dias.
né? E isso traz para nós um nível de informação muito interessante, tá? Então, a gente está utilizando esse tipo de equipamento justamente para acelerar as respostas. Não é barato, mas é um investimento que vale a pena. Inclusive, uma das ideias, né, que eu tenho é, de fato, adquirir um equipamento desse no DENIT, né? Então, está aqui, a gente tem algumas fotografias mostrando a equipe trabalhando em campo. O trabalho de desenvolvimento do método Medina e do ProMedina é fazer trabalho de campo, coletar materiais, realizar ensaios, fazer retroanálise, né? É um trabalho muito técnico que a nossa equipe vem fazendo, claro, em conjunto com os parceiros, as empresas que executam, as supervisoras, né, e as nossas superintendências regionais. E, inclusive, hoje o DENIT já tem parceria com concessões estaduais. A gente tem uma seção do ProMedina no estado de São Paulo, numa concessionária estadual. Então, a gente ampliou as nossas parcerias, além das rodovias federais, agora a gente tem parcerias com concessões também, estaduais aqui no estado de São Paulo. E isso vai trazer uma mudança bem representativa na forma de controlar a qualidade, de controlar a execução de pavimento, né? Então, a gente tem uma necessidade de adaptar a forma de controlar a execução de pavimentos e o desempenho desses pavimentos. A gente tem que apostar muito nos métodos não destrutivos, porque é o futuro, né? A gente tem que parar de ficar fazendo frasco de areia, né? Cavando um buraco para determinar a densidade in situ. A gente tem que passar para verificar o comportamento, o desempenho do pavimento do ponto de vista mecânico, se é assim que a gente dimensiona pavimento. A gente aumenta muito a confiabilidade, porque os métodos não destrutivos conseguem ter uma potencialidade de números de análise muito maior, e isso dá subsídios para o nosso futuro aspecto de contratação por desempenho, né, de certificação, de criar o pay factor, né, de você começar a bonificar o nosso parceiro executor com um bônus se ele entregar um pavimento melhor, né, e claro, com ônus se ele entregar um pavimento pior. Então, equipamentos como o que a gente viu hoje ali fora, né, com aquela acabadora, com esquis, muito provavelmente vão trazer pavimentos com irregularidades longitudinais menores. Por que não bonificar esse empresário que investiu nessa pavimentadora? Essa é a proposta. Daqui a pouquinho vai sair edital do DENIT, já com preço, remuneração variável, que a lei permite, né, o RDC permite, pagando bônus àquele empresário que investe em equipamentos de boa qualidade, que entrega o melhor. Então, aqui mostrando uma fotinha, a gente acabou de receber esse equipamento, trouxemos o LWD, o densímetro, né, o GeoGauge, são todos equipamentos não destrutíveis, né, equipamentos que utilizam método não destrutivo para avaliar o comportamento mecânico de pavimento, de camada de terraplanagem, e que trará para nós uma confiabilidade muito grande no controle de qualidade das nossas obras. A gente não faz nada sozinho, né? O DENIT, a gente trabalha sempre, não só com as nossas empresas privadas, nossas consultorias, mas eu tomei por mim uma proposta de trabalhar com a academia, né, com as universidades. Então, fizemos 5 parcerias com 5 universidades de renome, na verdade mais, né? São 5 parcerias, mas tem outras universidades envolvidas. Então, a gente tem parceria com a UNB, Federal de Santa Maria, com a USP, aqui em São Paulo, que a gente tem uma parceria com a Federal de Santa Catarina. Essa primeira parceria está ajudando a gente a melhorar a implementação do Medina, tem uma parte ferroviária também. A Federal de Santa Catarina trabalha num aspecto mais conceitual, voltado à viscolacidade, né, à introdução desses conceitos em pavimentação. A Federal do Ceará está trabalhando em vários caminhos, um deles, né, a implementação de inteligência artificial dentro da análise de materiais para pavimentação asfáltica. A Federal do Rio de Janeiro, junto com a USP de São Carlos, a gente está investindo bastante nos estudos dos ligantes asfálticos, até para mudar a nossa classificação desses ligantes para desempenho. Então, é uma proposta que estamos buscando. E a Federal de Viçosa trabalha com obra de arte especial, com a implementação do BIM dentro do DENIT. Então, são parcerias de 5 anos. A gente tem um investimento aqui de aproximadamente 40 milhões de reais. E todo mundo sabe que segurar 40 milhões de reais para pesquisa, em épocas de restrição orçamentária, não é fácil. Mas vale o esforço. Daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos, os resultados aparecerão, né? Então, é importante a gente ter essa perspectiva. A gente tem mais de 40 pesquisadores envolvidos nessas pesquisas, 16 alunos de doutorado, 22 de mestrado, alunos de graduação,
todos esses profissionais trabalhando para pesquisas que darão respostas para o que o DENIT precisa, para o que o mercado precisa. Então, é uma movimentação orçamentária dentro da academia bastante significativa. Tá? Bom, e não poderia também deixar de falar um pouquinho de sustentabilidade, né? O ministro aqui respondeu um pouco sobre isso e, como os senhores viram, é uma prioridade dele e isso a gente reflete também dentro da autarquia. Estamos atentos, né, a conceitos ligados à sustentabilidade na autarquia. Esse ano eu propus uma resolução, o DENIT publicou uma resolução, e a gente aqui obriga agora todo projeto de engenharia que o DENIT fizer daqui para frente, ele tem que dar a solução para o RAP que é produzido, 100%. Se o projeto indicar a produção de RAP, né, seja na restauração, né, daquela rodovia, todo esse RAP vai ter que ser reincorporado no projeto da via. Seja em um novo CBUQ com RAP, seja numa base com RAP, seja num subleito com RAP, o projetista vai ser obrigado. E ele vai ter que ser responsável pela qualidade do projeto que ele vai entregar. Qual é o objetivo? O objetivo é obrigar que nós, técnicos, DENIT, né, empresas, supervisoras, comecem a entender como funciona o aproveitamento do RAP. Nós temos que utilizar esse material. É muito nobre para jogar fora, para doar para a prefeitura. Né? As concessionárias já perceberam isso. Está na hora do poder público perceber isso também. Então, é uma resolução nova e, daqui para frente, todo projeto que o DENIT for fazer, o projetista vai ser obrigado a dar uma solução introduzindo todo o RAP produzido, que seria produzido ou que será produzido naquela rodovia. Falando um pouquinho também de obras de reaproveitamento de coprodutos, né? Não vou falar rejeito, não, vou falar de coprodutos. Né? Então, a obra de Mestre Álvaro do DENIT está utilizando a areia das barragens da Vale, em Minas Gerais, que estão sendo descomissionadas. Aquelas barragens, né, que têm problemas, que a Vale precisa dar uma solução. Tem uma areia que a Vale disponibiliza, que é muito boa. Estamos colocando dentro do nosso corpo de aterro na obra da 101 Mestre Álvaro. Experiência fantástica, qualidade ótima, está aumentando até o CBR do nosso corpo de aterro. Então, é um trabalho que pouca gente imagina, mas a gente está trabalhando junto com a Vale para conseguir aproveitar o máximo possível desse material nas nossas obras de infraestrutura. Né? Isso não é novo, tá, pessoal? A gente já fez isso há muito tempo em Minas Gerais, que é uma região onde a gente tem essa disponibilidade desse material muito grande. E, além disso, né, falar de infraestrutura, falar de novas rodovias, né, falar de rodovias ou ferrovias, né, seja lá o que for, a gente tem que falar, né, do ambiente onde esse ativo está inserido. E nós, do DENIT, estamos muito preocupados com isso. E uma das preocupações muito atuais é a questão do atropelamento de fauna, né, que pode ser um problema não só ambiental, por conta da perda da fauna, mas também por conta do acidente com o ser humano, que isso pode ocasionar acidentes, inclusive, fatais. Né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande e estamos introduzindo de uma forma muito forte esse conceito dentro do DENIT, contratamos consultoria especializada nesse tema e estamos fazendo projetos já com esse olhar, desde a época do estudo de viabilidade. Né? Então, é importante a gente pensar em como melhorar os nossos ativos de infraestrutura e dar um conceito, né, uma adequada destinação, né, na travessia da fauna entre os dois lados da rodovia, que vai acontecer, pessoal, vai acontecer. O que a gente tem que dar é a possibilidade de ser uma questão segura. Então, a gente tem aqui exemplos, por exemplo, já existentes nas nossas rodovias, por exemplo, a 242 Mato Grosso, onde a gente tem aqui um espaço para que o animal consiga atravessar de forma adequada, né? Ou um bueiro específico, né? Uma passagem de fauna específica que você percebe que o animal consegue utilizar. Ao invés de atravessar na rodovia, ele consegue utilizar. Ou as passagens aéreas, né, para os animais arvorícolas, né, que não querem, né, ou que não preferem, que preferem, né, atravessar pelo alto da rodovia. São exemplos nas nossas rodovias que o DENIT já tem e que permitem, né, um benefício absurdo ambiental. Então, para nós é muito relevante, é um trabalho que dá um prazer muito grande. Só para ter um exemplo, na BR-319, Manaus-Porto Velho, que a gente está, né, no processo de licenciamento ambiental, nenhuma rodovia do país vai ter um número de passagens de fauna que a BR-319 terá no projeto.
Por quê? Porque ela merece. É uma região sensível. Precisa ser diferente. O ministro deu essa orientação. A gente tem que fazer a BR-319 de forma diferente. Ela tem que ser uma rodovia ambientalmente completamente diferente do país. E a gente está fazendo isso. O projeto terá mais de 170 passagens de fauna. Mais de uma passagem de fauna a cada 2 quilômetros. Aérea, subterrânea, né? Então, é uma diretriz que nós estamos fazendo. E, né, para que a gente tenha uma resposta, para que a gente consiga dar respostas técnicas, para ter um ambiente técnico onde a gente consiga conversar, né, nesse canteiro de obras que o ministro falou que vai ser 2023, 2024, 2025, a gente vai criar a nossa Escola Nacional de Infraestrutura, que é um ambiente que vai permitir que todos nós, do governo federal, das vinculadas ao Ministério da Infraestrutura, né, o DENIT, os órgãos estaduais, né, tenhamos um laboratório de última geração, concreto, solo, asfalto, mistura asfáltica, né, quiçá outras áreas, uma área de capacitação, né, uma área que a gente consiga capacitar não só os servidores do DENIT, mas colaboradores, órgãos estaduais, órgãos municipais, né, o mercado, discutir, né? Então vai ser uma área onde a gente vai ter uma área de pesquisa muito grande, a gente vai ter uma área de capacitação muito bem montada, né? Com estúdios para gravação de aulas virtuais, aulas presenciais, tudo isso está sendo pensado nesse espaço, que vai ser perto da sede do DENIT, perto da esplanada dos ministérios, uma área dentro da Universidade de Brasília, né? Então dentro da academia, então a gente pretende iniciar a construção dessa Escola Nacional de Infraestrutura no próximo ano, que vai ser justamente a área onde a gente quer discutir, né? Apresentar soluções, discutir técnicas, e acredito que vai ser uma grande revisitação, né, da área de pesquisa na área de infraestrutura rodoviária. Então, esse é um pouquinho do que nós fazemos lá no Departamento de Planejamento e Pesquisa, no DENIT. Tem muito mais coisa, né, mas é importante a gente deixar aqui o nosso agradecimento à Paving por deixar a gente mostrar um pouquinho do que fazemos no departamento, né, vinculado ao Ministério da Infraestrutura, e a gente fica à disposição aqui para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Boa tarde, boa noite. Por favor, abrir aqui o microfone do nosso querido Silvio aqui, por favor, produção, que ele abriu? Ok. Eu queria agradecer aí a oportunidade e também colocar, como disse o Hélio Moreira, que é o superintendente da BNT CB16, a disponibilidade da BNT para colaborar. A BETRANS também é uma grande depositária de informação. As nossas empresas estão pelo Brasil todo, podemos colaborar também com o DENIT. Então fica aqui a possibilidade e a disponibilidade para uma eventual parceria, e que nós temos a certeza que aportaremos muita informação para esse desenvolvimento que você mostrou aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a ambos, parabéns pelo conteúdo, em nome da Paving, agradecemos, convidamos-os para o nosso coquetel, que já está acontecendo, na verdade, finalizando aqui, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a você. Parabéns pela palestra, eu adorei os vídeos dos bichinhos, a gente precisa pensar bastante nisso. Precisa, sim. Isso foi muito legal. Obrigado. Obrigado. Estejam sempre conosco. Valeu. Até logo.